Olá, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma live do Autonomia Instituto. Hoje, as nossas lives são sempre segundas-feiras, às 9 horas, né? Mas como ontem foi feriadinho, eu acabei transferindo para terça-feira para a gente ter esse contato maior, né? Sei que no feriado o pessoal ia dormir até mais tarde, não ia aparecer, né? Então vamos chamando o pessoal, mandando o aviãozinho. Hoje vai ser muito, muito legal. Nós temos uma super convidada, a Dani do 21 Conecta, vai conversar conosco. Ela tem o Theo, né, que tem trissomia 21, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência da Dani, de como foi, né? Então, manda o aviãozinho para as pessoas, vem com a gente que vai ser um papo bem gostoso, né? Isso, bom dia, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Bárbara Calmeto, sou psicóloga, diretora do Autonomia Instituto, e a Dani está aí! Bom dia, Dani! Tudo Bom dia, bem? Que muito prazer obrigada, ter Bárbara. você aqui conosco. Muito, muito prazer. Vai ser um bate-papo maravilhoso, tenho certeza. Prazer todo meu e junto comigo vem uma comunidade inteira, né? E eu fico muito feliz e honrada com cada convite e espero que a gente consiga inspirar e ajudar ainda mais famílias. Isso mesmo. Então, quando eu te convidei, foi justamente isso, né? O intuito das lives aqui de toda semana é que a gente fale de assuntos e traga pessoas que a gente possa ajudar as famílias, né? Sempre multiplicando informação, sempre informações com evidências científicas, né? Tudo isso, mas que a gente forme uma corrente mesmo de conexão, né? De coisas boas, de boas informações e de estimulação. Então, tenho certeza que a sua história, a sua presença vai trazer boas coisas aí para nossa comunidade, né, de Nossa maneira rede, geral. né? Amém, Dani, obrigada. primeiro eu queria que você se apresentasse, né, dissesse um pouquinho quem é você, sua formação, começasse a contar um pouquinho da sua história para gente. Obrigada, Bárbara. Eu sou Dani Drummond, eu já falo Dani mesmo, porque eu adoro que me chamem de Dani. E a minha formação é administração e direito, eu sou bacharel em direito. E quando o meu filho nasceu, eu costumo me apresentar como mãe, né? Quando o meu filho nasceu, junto com ele veio um grande propósito de vida. E eu sou muito grata pela oportunidade de ter o meu filho. E meu filho veio com uma condição e essa condição transformou a nossa vida para algo infinitamente melhor. Meu filho tem síndrome de Down e eu sempre quis ser mãe e eu não tive qualquer suspeita do diagnóstico durante a gestação. A gente fez Uhum. todo o acompanhamento necessário, fizemos a translucência local e nenhuma suspeita, ele sempre foi muito saudável. E Então algumas você não teve, complicações. não teve suspeita nenhuma, não teve nenhuma outra, nenhum médico que suspeitou de nada. Nada, nada, nada. E a gestação foi ótima. Eu trabalhei até o dia do parto, inclusive, e fiz hidroginástica, atividade física. Foi tudo muito, muito normal, muito comum, né? Assim, uma gestação Aham. saudável de modo geral. E então, quando a gente começou em parto natural, né? E todo aquele trabalho de parto iniciou, a gente estava se preparando para um parto natural. E durante esse processo de trabalho de parto começaram algumas complicações. E o Theo começou a entrar em sofrimento. Aí a médica, não, a gente vai ter que abrir, não, temos urgência aqui, tem alguma coisa de errado acontecendo. E ele já estava ficando com falta de ar. Então Uhum. começou a aparecer bradicardia, que é os batimentos dele começaram a Sim. cair muito. Então ele realmente começou em sofrimento e a gente decidiu abrir, a médica, vamos abrir. E de repente, aí quando ele nasceu, a gente percebeu, né, os médicos perceberam a suspeita da síndrome de Down.
E Uhum. naquele momento, assim, foi um silêncio, porque o trabalho de parto foi muito sofrido no sentido que a gente, logo que ele nasceu, ele não chorou. Então a Uhum. gente ficou com aquele receio, né? Como é que tá a questão da vida dele? E foi um sofrimento pra gente, foi um silêncio no momento do trabalho de parto. Foi muito difícil aquele momento e, meu Deus, eu só quero a vida do meu filho, né? Aquele momento foi a única coisa que veio à cabeça, que eu só queria a vida dele. E Uhum. então, assim, aí eu já tive uma separação de imediato, que eu não pude ficar com ele logo depois do trabalho de parto. Ele já teve que ir para a incubadora, vários procedimentos, né, que precisavam ser feitos. E logo depois ele foi para o CTI e ficou 6, 7 dias no CTI. Então, assim, foi muito difícil e esse processo de separação, né? Eu costumo falar que eu não tive um parto somente, eu tive um parto quando ele nasceu e a gente não sabia se ele tinha nascido com vida. Depois ele teve que ir para a incubadora e para o CTI, e eu fui para o quarto, então, assim, foi uma separação ali. E Uhum. depois eu fui para casa e meu filho continuou no CTI. Então, assim, esse processo é muito doloroso, né, Difícil. Bárbara, para a família, é Uhum. muito difícil. E quando eu tive a oportunidade de conversar com meu esposo, porque meu esposo médico, e, né, como pai, médico, acompanhando todo o trabalho de parto, imediatamente ele percebeu, né, a situação que teria vindo com alguma Gravidade. condição da Uhum. gravidade, saúde dele. Uhum. E quando a gente teve a oportunidade de conversar, quando ele me falou da suspeita da síndrome de Down, eu só falei com ele: Deus manda pra gente o que é nosso, e por que não a gente ser os melhores pais para essa criança, né? Então aquilo Ai, fiquei até ali, arrepiada aqui. naquele momento, Bárbara, eu tinha certeza que por alguma razão eu tinha o Theo, né? Assim, e que eu Sim. sabia que naquele momento tinha surgido um propósito. Foi uma coisa assim, instantânea e maravilhosa, né? Divina, né? São os Sim. presentes de Ele Deus já, divinos. ele já chegou lutador, né? Vencedor. Sim, Com essa história, né, do parto, do nascimento, porque isso tudo já é muito difícil para a mulher, né? A gente fica numa situação, numa vulnerabilidade emocional muito grande, né? Então, e enorme. aí você ainda veio um algo mais, que era uma notícia que você nem suspeitava. Você já tinha tido assim. É, pessoas próximas, algum conhecimento sobre síndrome de Down antes disso? Especificamente, síndrome de Down, muito pouco, eu não convivia diretamente, mas eu tenho uma sobrinha com paralisia cerebral e o autismo. E a Hum. gente conheceu ela quando ela tinha 2 anos de vida. Foi uma opção de adoção do meu irmão e da minha cunhada. Então, assim, uma história incrível de emocionar. E com isso eu já amava, né? Então eu já amava a diversidade, eu já amava, né, a situação de inclusão. E para mim foi muito tranquilo um diagnóstico. Talvez seja por isso, né? Talvez eu tenha me Sim, preparado dessa forma, porque a gente já convivia, né, com a diversidade dentro de casa e tudo acontecia, a nossa rotina mantinha, né, assim. Claro que existia necessidade de estimulação, os acompanhamentos, mas é lindo, né, é belo ver a inclusão sim. acontecendo, né, independente de qualquer condição. Todo ser humano é único, né, e é muito lindo de ver tudo isso acontecendo. É verdade, com certeza. Gente, olha, quem tá aqui com a gente é a Dani Drummond, a mãe do Theo, que agora é mãe do Theo, né? Não tem jeito, quando a gente vira mãe é mãe. É, e ela vai falar depois um pouquinho também sobre 21 Conecta. Então, manda um aviãozinho para as pessoas, para elas participarem, para a gente multiplicar. E eu queria que vocês deixassem perguntas também, tá? Hoje a gente vai falar mais sobre T21, né? A trissomia do 21, a síndrome de Down. E vamos falar sobre as estimulações. Então, quem tiver dúvida, quem quiser fazer alguma troca, pode ir deixando aqui os comentários conosco, tá? Ô, Dani, então, você teve a notícia, na verdade, depois de todo o sofrimento de vida mesmo, de nascimento que o Theo estava tendo, receber a notícia que ele tinha síndrome de Down era também um agradecimento, né? Porque que bom que meu filho está vivo, né? Isso, Essa acho Bárbara. que era a maior preocupação que você
tinha que ele estivesse bem, que ele estivesse vivo, né? E aí depois, quando veio, como você já tinha essa história dessa inclusão e tudo, quando você viu a condição do Theo, você recebeu esse presente, né? Um presente que era uma família uma nova família especial que estava surgindo, porque eu não gosto muito desse nome especial, porque eu acho que todos nós somos especiais. Mas Sim. eu acredito que uma família que tem uma pessoa com algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno, ela de alguma maneira é muito especial, porque modifica toda a família, né? Não é só a criança, não é só a mãe, é toda a família, são os avós, são os tios, são as festas de família. Então, a gente começa a multiplicar a inclusão. Eu tenho uma frase que eu às vezes falo e as pessoas não compreendem muito, mas eu acho que toda família tinha que ter uma pessoa com necessidades específicas, porque nós teríamos mais humanidade, de maneira geral, humanidade. Né? As pessoas seriam mais empáticas e mais humanas de maneira geral, porque a gente aprende muito isso com eles, né? E aí eu queria te perguntar um pouquinho assim, depois que vocês foram para casa, o Theo ficou no hospital, você foi para casa, você recebeu realmente, como é que foi esse diagnóstico? Quais exames você fez, com que médicos que você falou, mais para a gente orientar a família que está assim, acabou de receber a notícia, e aí, o que ela deve fazer? Com a gente, Bárbara, foi muito interessante porque eu não sei, meu esposo sendo médico, as pessoas não falavam muito comigo dentro do hospital sobre a síndrome de Down. E era muito a questão de saúde. Eu não sei se por respeito ou por não saber o quanto eu sabia, né, do diagnóstico, da suspeita. E eu sempre fui uma mãe muito lutadora, assim, muito guerreira. A gente estava trabalhando com a questão da respiração, porque ele nasceu prematuro. E a gente precisava amamentar, então assim, é muito sofrido esse início de vida com as questões de saúde envolvidas, não relacionada à síndrome de Down, né? Sim. Cada família reage diante do diagnóstico, reage de uma forma diferente. Mas eu precisava amamentar, então assim, eu precisava tirar leite, então tudo isso começou a ser a minha maior preocupação nesse momento, né? E quando o Theo precisava ter alta, a equipe do CTI chegou para mim e falou assim, olha, ele precisa ficar 24 horas exclusivo no peito. Você já quer começar esse prazo, começar a contar essas horas? Eu falei, meu Deus, né? Eu tô louca para levar meu filho para casa, eu preciso fazer isso. Né? Assim, a gente começa a desbravar o mundo desconhecido, é um turbilhão de sentimentos, né, que a gente vive. Então, a gente teve alguns profissionais dentro do CTI, que foi o geneticista especificamente, os pediatras, ninguém confirmava a síndrome de Down, todo mundo com muito cuidado, né, para conversar sobre isso, conversava até relativamente muito pouco, hoje eu entendo. O diagnóstico para mim não veio como uma bomba, porque alguns profissionais, infelizmente, na questão, né, nesse momento do diagnóstico, nem sempre o profissional está preparado para dar o diagnóstico. Ele, às vezes, não está naquele melhor momento da família, às vezes dá um diagnóstico somente para o pai. Né? Comigo aconteceu isso, o meu esposo recebeu o diagnóstico, e aí, o que eu vou fazer com isso, né? Com essa informação? Como é que eu vou lidar com essa informação? Né? Esse entendimento. E às vezes não dá, o profissional não dá o diagnóstico no momento propício, não sabe acolher a família, a gente não tem acompanhamento de psicólogos, de profissionais preparados para fazer o pós-diagnóstico, né? E para mostrar um mundo de oportunidades, porque às vezes o diagnóstico vem como um luto, como uma certidão de óbito, como se a vida tivesse terminado por ali. Não, tá só começando, né? Como uma tristeza, né? Tipo, tá fadado ao fracasso. Pois é, né? Isso é muito triste pelo profissional, pelo que acontece, porque o momento da notícia se torna um momento de uma nova caminhada boa, de uma caminhada de felicidade. Não pode vir como uma tristeza, como luto, como sofrimento. Isso não tem relação, não tem mesmo. Então, assim, a gente precisa até conversar muito sobre isso para que o diagnóstico seja dado, né, assim, uma realidade, né? Claro que junto com uma pessoa com deficiência, com alguma condição, vem uma necessidade específica,
de acompanhamentos, de profissionais, né? De toda uma rede de apoio que precisa ser construída a partir de então, mas é uma caminhada boa, de felicidade. Uhum. Então, assim, eu não tô nem, eu me perdi aqui, eu não tô nem lembrando a pergunta. Não, eu queria Falando sobre sobre. isso, Bárbara, a gente vive as emoções, né? Na É, verdade, a gente começa a recordar tudo, vem tudo imagino né, você. Eu estou muito emocionada aqui, imagino você. Não, e aí ele então passou pelo geneticista, né? Já estou falando do Sim, diagnóstico, o geneticista, levantou-se a suspeita no hospital, e aí você foi encaminhada para o geneticista ainda no hospital, porque ele ficou internado, né? Ele estava isso. internado. Os geneticistas que acompanhavam ele dentro do hospital, ninguém confirmava. E por fim eu falei, gente, eu não vou me preocupar com isso, né? Que venha o melhor diagnóstico que seja, né, para a nossa história. E depois, logo que a gente teve a alta, a gente passou pelo pediatra e a gente passou pelo geneticista também. E dentro do hospital, a gente foi fazer o exame do cariótipo. E Uhum, é o único exame que comprova a situação, a condição da síndrome de Down, que é o cariótipo, isso. né? E o Uhum, resultado só vem depois de 30 dias. E ainda tem alguns exames de cariótipo que podem acelerar esse resultado. Eu lembro que ainda teve uma questão assim na época que a gente poderia fazer um exame no sistema particular para que a gente pudesse ter um cariótipo, um resultado de cariótipo com 10 dias, por exemplo. E a gente, uhum. qual diferença faz receber um resultado Pois da é. síndrome Down com 10 dias, com 30 dias? A condição é única e a gente vai trabalhar para o É. melhor desenvolvimento dele, né, do Theo. E assim foi, aí começaram, né, pediatra, geneticista, a gente não teve questões cardíacas muito envolvidas, nasceu com sopro e logo fechou, então a gente não teve outros profissionais da saúde que a gente precisava acompanhar. E quando o resultado veio do cariótipo, a gente é um propósito. Chegou o nosso Sim, propósito, confirmou, e isso não muda o nosso sentimento por ele, né? Na verdade, só nos sim. fortalece e nos dá uma missão e propósito de vida. É Com basicamente isso. certeza, com certeza. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, né? A Aline está perguntando qual a importância do geneticista, né? Porque, assim, é o médico mais indicado para o diagnóstico porque precisa ser feito esse exame. Como a Dani falou, independente do resultado, a criança já está ali, né? O bebê está ali, ele vai ser amado, vai ser estimulado, ele chegou numa família. E todo bebê que chega numa família traz muita felicidade. E precisa ser Muito. assim, né? Mas muitas vezes a maneira que é dada a notícia, ela traz uma reação né, contrária a isso. A Lu Duda Coelho mesmo colocou. Comigo também foi assim, o diagnóstico foi dado para o pai que reagiu muito negativamente. Como às vezes esse diagnóstico ele não é bem dado para a família no momento, nem é diagnóstico, é uma suspeita ainda, né? Mas Isso, muitas vezes essa isso. suspeita só faz o exame para ser confirmado, porque a gente tem muitas características físicas que já demonstram, né? Mas então, assim, qual é essa importância de buscar um geneticista nesse momento? O Como... geneticista, Bárbara, ele é o profissional mais preparado para fazer a análise do cariótipo. E com isso Isso. ele vai ver toda também as questões de família, a genética da família, né? Então, além de dar um diagnóstico daquela criança e acompanhar aquele ser do nascimento até a fase adulta, porque o geneticista ele tem a visão global, ele tem a visão e ele sabe o momento adequado para cada fase de estimulação, o que é prioridade em cada momento. Então, por exemplo, teve o nascimento, o geneticista ele vai fazer os acompanhamentos, sejam para o cardiologista, para o neuro, se for necessário. Ele vai orientar aquela família, vamos supor, no primeiro ano, o que a gente vai se preocupar? A gente vai fazer físio, a gente vai fazer fono, vai fazer TO. Então, o geneticista ele vai dar os caminhos para essa família. E ele não vai só acompanhar a família na fase infantil, né, do nascimento a dos primeiros anos de vida. O geneticista acompanha por toda a vida. Então, na hora que chegar na fase adulta, ele vai conhecer a história e vai saber qual o caminho que foi percorrido daquele ser, né? Por Isso. isso a importância do acompanhamento com o geneticista.
apesar que ainda é uma área que a gente não encontra tantos profissionais, né? Nem tantos profissionais qualificados. A gente sabe dessa demanda que é real. Sim, verdade. E aí, essa parte que a Dani colocou é muito importante, não só pela confirmação da síndrome, mas é importante a gente entender qual tipo de trissomia que é, né, da criança, por que isso é importante, porque isso vai ajudar em qual tipo de estimulação a gente precisa priorizar, né, e então isso é importante, e também no caso de orientação genética da própria família. Às vezes é necessário pedir um cariótipo da mãe, um cariótipo do pai também, porque eles podem ter outros filhos e dependendo do tipo, né, de T21, tem uma probabilidade muito grande de ter outro filho com T21, e aí é uma escolha da família ou não, né? Então, assim, o DNA, o nosso gene, ele não muda, né? Ele é único. Então, o geneticista, ele faz essa análise inicial, mas ele vai acompanhando e dando os direcionamentos. Então, é o primeiro profissional, assim, diferente, né? Porque pediatra, normalmente, a gente leva tudo isso, mas é o primeiro profissional especialista que a família deve buscar logo do diagnóstico, né? Deixa eu ver que estão surgindo Isso mesmo, Bárbara. Algumas perguntas aqui. A Elane está falando, comigo também foi assim, nenhum médico se atrevia a dar diagnóstico. Pois é, há um despreparo muito grande e eu acho que isso é um trabalho, talvez que as ONGs e as associações precisem buscar para si nas suas cidades, de montar uma equipe de acolhimento nas maternidades, tanto para ajudar nessa hora da notícia, como para ajudar nos próximos passos. A família saiu, né, do hospital. E aí, qual especialista que ela precisa buscar? Quais os passos? Então, mostrar para essa família que vai ser um caminho de estimulações, né, que precisa acontecer, mas um caminho feliz, um caminho alegre, que não tentar tirar esse peso da notícia, principalmente para a mãe, que já passa por um parto, um pós-parto, que a gente sabe que é difícil para todas as mulheres, não é fácil para, né, um pós-parto, eu tive 2 e a gente sabe que não são fáceis, mas tem um diferencial, porque o seu filho precisa de uma estimulação específica e não dá para você esperar 3, 4 meses para começar, né? Não pode. Então, eu acho que essa equipe é bem importante. A Elaine também fala, o que vocês aconselham para quem teve seu primeiro filho com síndrome de Down? Tive minha primeira filha com 26 anos. Aconselha de estimulações, ou Elaine? E ela falou que não fez cariótipo. Talvez seja interessante, né, Bárbara, procurar um geneticista, fazer o cariótipo da filha, né, que já tem 4 anos e, se for necessário, né, o profissional vai orientar para fazer o cariótipo da família. E tem vontade de ter outro filho, né? Por isso é importante de ver esse histórico, né, genético da família. É muito importante, com certeza. Busca sim, não é, no seu caso não é mais para ter diagnóstico em si, porque você já tem, mas é para ter um acompanhamento, um histórico, novos filhos, até dessa própria criança de 4 anos, o que é necessário fazer uma estimulação mais intensiva, né? Tudo isso vai ajudar, com certeza. A Lu Duda Coelho está falando, ai Dani, infelizmente há médicos muito despreparados ou insensíveis mesmo. O geneticista falou que o Miguel tinha T21 e no máximo 72 horas de vida. Foi horrível. Imagine receber uma notícia dessa, gente. Seu filho só tem 72 horas de vida. E aí a gente vê como que os médicos estão ultrapassados, né, Dani? Eu recebi várias famílias, Bárbara, sobre isso, que o médico não dava prognóstico para essa família, né? E falava que, né, ou que talvez nem nasceria, ou então que teria poucas horas de vida. É impressionante, né? Porque os médicos têm que ser os primeiros seres a acreditarem, né, naquele prognóstico. E a gente precisa fazer um trabalho dentro, né? Você falou sobre as maternidades, é imprescindível, e dentro das universidades também, nos cursos, principalmente de medicina. Eu já participei, eu e o Theo, inclusive levei o Theo em curso de genética, assim, aulas de genética dentro do curso de medicina, numa faculdade em Belo Horizonte, e foi incrível, né? Com os alunos convivendo com o Theo, conhecendo, né,
as oportunidades de vida, né? E um médico estudante, um aluno de medicina que tem oportunidade de conviver com um ser com alguma condição, no momento que ele precisar dar algum diagnóstico, a forma dele passar esse diagnóstico vai ser Sim. completamente diferente. E eu falo dentro da minha família mesmo, né, Bárbara? Eu vou abrir a minha história de vida aqui, porque meu esposo também é médico, né? Eu ortopedista, mas médico. Ele graduou, né? A gente tem uma diferença de idade, então ele graduou há 25 anos atrás. O que era a síndrome de Down há 25 anos atrás, o que é hoje, né? Sim. Quais são as novas perspectivas de hoje? Ele foi uma pessoa que sentiu o diagnóstico porque ele não conhecia as oportunidades, né? Ele não convivia com pessoas com síndrome de Down e talvez o acreditar para ele tenha demorado um pouco. E hoje ele só quebra paradigmas, né? Assim, ele quebra as próprias barreiras no sentido de oportunizar e de acreditar, e o nosso filho sempre supera as possibilidades que estão internas na cabeça dele, né? Sim. Isso é incrível, isso é transformador. Então, Com por isso é tão certeza. importante os médicos, os futuros médicos, conviverem com pessoas com deficiência, viverem a inclusão. Porque no momento do diagnóstico, no momento de acolher uma família que talvez esteja vivenciando, né, um luto que não precisa ser luto, né, que não deve ser luto, e que possa transformar a vida dessa família positivamente, né? Eu quero pegar uma fala sua e juntar com a Elane aqui, que eu acho importante, que ela colocou: eu sofri muito quando recebi a notícia, mas hoje vejo que sofri à toa. Isso é muito importante falar, mas a gente tem que ter um certo cuidado também para não desmerecer o sentimento da mãe naquele momento, né? Porque validar o sentimento, eu sempre falo isso, a gente tem que aprender a validar o sentimento do outro e não menosprezar. Então, se você é uma mãe que acabou de ter uma notícia que o seu filho tem síndrome de Down e que você está sofrendo ainda, né, tá nesse momento assim de aceitação, não se sinta menosprezado, não se sinta menor do que ninguém. É o seu momento, né? Valide esse sentimento. É o seu momento. E depois você realmente vai perceber. Eu não acho nem que você sofreu à toa, Elane. Eu acho que você precisava passar por isso naquele momento para poder ver as coisas de outra maneira. Então, eu gosto muito de validar o sentimento das mães, porque senão aquela mãe que está se sentindo mal, ela se sente deslocada. Gente, será que eu estou odiando o meu filho? Né? Culpada, pois é. E é um conflito de sentimento, né, Bárbara? Você que é psicóloga sabe muito bem disso, né? É conflituoso. Eu amo meu filho, mas eu tenho receio pelo desconhecido, né? Isso aí. Então é muito importante. Agora, sem dúvida, se a gente tiver uma equipe de saúde, uma equipe mais preparada para dar notícias, para dar um prognóstico mais positivo, essa notícia, essa aceitação, esse momento que a gente chama de luto, que é uma aceitação, ela vai ser minimizada e a família vai conseguir perceber novas perspectivas mais rápido, né? Então, sem dúvida. A Elane também pergunta, no caso, eu preciso fazer da minha filha a do cariótipo. E meu e do meu marido feito, também. Né? Então, você vai fazer da sua filha e se o geneticista achar necessário, dependendo do que ele avaliar no cariótipo da sua filha, ele vai indicar você e seu marido fazer também. Então, não é toda a família que precisa fazer do pai e da mãe, tá? O profissional que avalia essa necessidade é o geneticista mesmo. Ele vai avaliar, mas o mais importante é fazer da sua filha, tá? A vida com o João, ela fala, eu não tive acesso ao geneticista e os médicos são despreparados mesmo. Fui em um pediatra que mesmo com o cariótipo em mãos falou que não tinha nada e que talvez a T21 desenvolvesse durante a vida. É inacreditável, né? Mas a gente escuta umas coisas dessa, com certeza. E a gente precisa preocupar com esses depoimentos, né, Bárbara? Porque a estimulação, quando a gente fala de estimulação, a gente fala de estimulação precoce. E se o profissional da saúde espera a criança avançar algumas etapas na vida e, na verdade, não avançar porque não foi feita estimulação,
o tanto de tempo que a gente perde nesse desenvolvimento. Pois é. É isso aí, tá perdendo a janela de oportunidade cerebral mesmo, né? Porque Total. quanto menor, a gente sabe que os resultados são muito mais rápidos, são melhores, né? A Flávia e a Roberta tá falando, ó, bom dia, todas as lives e bate-papos que eu participo é sempre a mesma opinião sobre a classe médica. Não se tem conhecimento sobre a T21. Com certeza, tem pouco conhecimento, tem poucos cursos, né? Eu acho que a Dani daqui a pouco vai falar sobre o 21 Conecta e eu acho que está trazendo novidades muito positivas sobre qualificação de profissionais, qualificação de mães. Pode até contar comigo aí, tá bom, Dani? Pra gente fazer alguma coisa pro ano que vem, porque a gente precisa buscar as pessoas. Eu vejo isso no meu dia a dia como terapeuta, tá? Eu vejo que tem muita qualificação para trabalhar com crianças com autismo, e aí quando a gente fala de T21, a gente quase não tem qualificação. Ou as próprias pessoas falam, não, é fácil, é bem mais fácil trabalhar com eles. E não é questão de ser fácil, é questão de você saber o que você precisa estimular. Você saber exatamente o que é que você precisa ter prioridade naquela fase da vida, né? Então, a gente precisa sim e essas lives ajudam a gente a divulgando mais, né? A Aline está falando, a maioria dos médicos generalizam as crianças com T21, tudo eles falam que é normal da síndrome, não gosto disso, o mundo de possibilidades é para todos, isso aí. O mundo de possibilidade é para todos e eles estão nos surpreendendo. Eu falo isso todos os dias. Todo dia. Eu tenho pessoas com T21 aqui na Autonomia de todas as idades, desde os pequenininhos até os mais velhos. Os nossos mais velhos, um tem 64 e o outro tem 62. Tá? Que coisa incrível, então, assim, Bárbara. e a gente tem muitos acima de 35 anos, e eu falo isso, nessa quarentena, como que eles me surpreenderam positivamente, buscando adaptar a tecnologia, entendeu? Então, essa surpresa positiva, ela acontece a vida toda, né? E a gente aprende muito, muito mesmo. E tem uma frase, Bárbara, que eu particularmente eu gosto muito, que eu já li essa frase, não sei o autor, mas que fala que atrás de uma criança, atrás de um ser que acredita em si mesmo, existe uma família que acreditou primeiro. Isso. Então, assim, nesse momento diagnóstico, é um turbilhão de sentimentos e que a gente precisa validar, a gente precisa entender, a gente precisa acolher, mas que isso passa, esse momento passa, e que a partir daí vem a acreditar naquele ser, acreditar naquele recém-nascido, naquele bebê, e oportunizar um desenvolvimento pleno, o melhor que ele consiga se desenvolver, né, dentro Sim. do desenvolvimento esperado, e na verdade eles vão muito além do esperado. Sim, hoje em dia, então, é isso que eu falo, quando eu vejo os meus de 35, 40, 45 anos desenvolvendo muito bem e tiveram outra geração de estimulação, né? Sim. As crianças hoje que estão entrando aqui, bebês e pequenininhas já com desenvolvimento muito bom, então o prognóstico, né, da fase adulta, da fase de envelhecimento será muito melhor, eu não tenho dúvidas disso, né? O nosso dia a dia, e a gente trabalha para isso, né? As mães, eu os terapeutas. Eu acredito muito também. Com certeza. Ô, Dani, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai surgir com a nossa continuidade aqui. Que ela pergunta, ó, Dani, o que você acha sobre transformar este propósito da vida em uma profissão? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi isso para você, tá? E falar um pouquinho sobre 21 Conecta, que eu sou um xodozinho também, sou suspeita, né? E me sinto parte da família, então queria que você falasse um pouquinho pra gente. Eu conheço uma coach, Mães com Carreira, e eu fiz um processo de coach com ela para eu entender. Logo depois que o Theo nasceu, eu comecei a fazer trabalhos voluntários. Né? Eu comecei a acolher famílias, eu fazia rodas de conversa nas praças, participando dentro de um movimento que chama Amadinhos Down, em Belo Horizonte, é um movimento de paz. Então, eu comecei a contribuir com esse movimento também e levar os profissionais. A 21 Conecta, sem eu saber, né? A 21 Conecta surgiu assim. Eu levava um profissional convidado para uma praça em Belo Horizonte, um evento gratuito, para conversar com essas famílias. Porque quando a gente fica em grupos de pais, a gente tem que ter muito cuidado
porque a gente não está ali com profissionais preparados para nos orientar. Então, assim, tem que ter muito cuidado, é muito delicado uma mãe conversar com outra mãe e talvez até instruir em alguma coisa que talvez pela experiência dela, algo que ela tenha passado. Então, ninguém melhor do que um profissional experiente e preparado para estar orientando aquela família. Então, a gente começou assim. Eu levava as famílias para uma roda de conversa, convidava um profissional e ali o conhecimento era compartilhado, né? Isso acontecia muito. E, ao mesmo tempo, as famílias me perguntavam quem eram os profissionais que estavam trabalhando com meu filho, que estavam fazendo as estimulações, porque estava tendo dificuldade de encontrar o profissional, ou então estava tendo muita rotatividade de profissional, né? E essa rotatividade causa muito prejuízo no desenvolvimento. Não se cria vínculo com o profissional quando começa a criar um vínculo, vou mudar porque eu não estou satisfeita. Né? Isso prejudica muito. Então, a gente começou assim, com rodas de conversa, orientação de profissional, e aos poucos a gente foi criando um cadastro informal de profissionais especializados na síndrome de Down. E eu acredito, eu aprendi nisso, que um propósito vem da sua história. Né? Foi isso assim, quando a gente volta para a nossa história, a Bárbara também, quando ela volta para a história dela, ela sabe que o propósito de vida dela está na história. Então, toda mãe que recebe um diagnóstico, ela pode olhar para si, né? Olhar mesmo e sentir aquela emoção e pensar o que ela faria de graça para qualquer pessoa, o que ela trabalharia nas férias, independente de qualquer remuneração. É o propósito. Isso é missão, né? E a gente mãe de crianças com algum desenvolvimento atípico, a gente olha para, né, a nossa dor, que na verdade não é dor, é propósito, é missão. Então, eu acho um espetáculo quando a gente vive uma missão com a nossa história. E foi assim que surgiu a 21 Conecta. Eu vivenciava, eu conheci outras famílias que tinham a mesma dificuldade que eu de encontrar os profissionais especializados na síndrome de Down. Eu falei, gente, até hoje não existe um cadastro a nível nacional para que a gente possa buscar esses profissionais. Seja por localidade, seja por especialidade, seja por valores de terapias, por indicação, né? Porque dentro da plataforma da 21 Conecta, as famílias podem deixar comentários sobre o trabalho daquele profissional ou daquela clínica e facilitar a conexão entre famílias e profissionais. Então, daí surgiu a 21 Conecta para construir essa rede e estreitar esses caminhos. A gente não pode perder tempo no desenvolvimento daquela criança, principalmente daquele ser que acabou de nascer e tem uma janela de oportunidades, conexões cerebrais acontecendo aceleradamente, né? E daí surgiu a 21, pela trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Então, a gente começou a construir com a síndrome de Down. E em breve pode ser que a gente vá para outros diagnósticos também, viu, Bárbara? Já vou fazer um spoiler aqui. Muito bom, porque a gente precisa reunir as pessoas, reunir os bons profissionais, qualificar as pessoas, né? Ajudar as mães e as famílias, né? Não vou falar nem mães mais, que hoje essa nova geração, os pais são bem presentes e participativos, então isso é muito bom super também. Importante, né? Essa parceria, né, Bárbara? Outra coisa que a gente faz muito aqui, talvez seja algo que vocês possam fazer, é treinar os irmãos. Então, assim, como a gente tem um grupo de adultos, né, um grupo de habilidades sociais, e faz parte desse grupo de habilidades sociais a gente fazer encontros com os irmãos. Porque, assim, o futuro, né, o futuro provável é que o irmão seja a pessoa que vai dar um apoio, né? Depois que os pais falecerem. Eu tenho, inclusive, aqui casos de pais que já faleceram e quem cuida, quem convive, quem faz tudo são os irmãos. Então, quanto mais cedo a gente trouxer esse irmão para essa relação de autonomia, de independência, de amor, mas assim, pensando no futuro, isso a gente tem mais resultados, né? Então, é um Verdade, trabalho... Bárbara.
É um trabalho bem legal. Olha, a Maria Eugênia, ela é mãe do paciente nosso, do João Luiz. Ela falou, ó, há 36 anos, quando meu filho nasceu, levei um grande nome da pediatria e eles nos disse para fazer fono que estimulação ela charlatanice e que a primeira opção era nossa, era interná-lo ou não. Quanto desconhecimento, isso aí. Hoje, olha como, né, Maria Eugênia, que a gente perderia Olha a só. oportunidade de estar junto com o João Luiz. Não tem como, não tem como, amo demais. Não tem como a gente tá sem, né? Mas isso é muito importante, Dani. E se você quiser falar um pouquinho mais sobre, né, o 21 Conecta e dessas A gente podia falar estimulações também das iniciais. estimulações iniciais, sim. E logo Isso. depois que a gente passou pelo pediatra e pelo geneticista também, e o geneticista nos encaminhou à fisioterapia. Foi o primeiro profissional que realmente começou a trabalhar. E a gente teve muita sorte de já conectar com esse profissional. E foi ele que nos acompanhou, ela que nos acompanhou até a alta da fisioterapia. E o nosso objetivo na estimulação era acompanhar o desenvolvimento de qualquer outra criança. Então, o nosso alvo ali era o desenvolvimento, as fases do desenvolvimento, né? Iniciando pelas posturas, né? De deitar, de barriga de bruço, fortalecimento de braço, e depois, né, sentar, engatinhar, aquelas fases todas de um bebê. E Sim. foi incrível, Bárbara, porque a gente acompanhou muito perto o desenvolvimento. E com isso, a gente sempre ouviu falar, né, não, mas ele vai andar. Porque eu ouvia isso do meu esposo médico, de verdade. Assim, eu compartilho isso porque ele já falou nas redes sociais, então não tem o menor problema a gente conversar sobre isso. Ele falava comigo, Dani, mas o Theo vai andar. Por que que precisa, né, dessa estimulação toda, fisioterapia, acompanhamentos? Ele não vai ter problema para andar. Eu nunca vi uma criança com síndrome de Down que não ande, assim, né, perto, né, sem outra Sim. comorbidade, né? E eu falei, não, mas na hora que ele começar a andar, se ele não tiver estimulação precoce, além da questão cerebral que está na janela de oportunidades, na hora que ele estiver andando, ele vai estar, que ele precisar, estiver começando a andar, é para ele estar falando, para ele estar socializando, para ele estar brincando. O tempo que a gente vai perder nesse desenvolvimento e na vida social dele, né? Quando ele estiver aqui para a escola com 2 anos, se ele estiver com 2 anos, 3 anos, estiver preocupado, claro que muitas crianças começam a andar a partir de 2 anos, né? A gente tem que buscar o melhor da estimulação. A gente também não pode ficar conformado com aquela frase, ah, cada criança tem o seu tempo. Nossa, Gente, nem me fale. não é assim que funciona. Ela precisa receber a melhor estimulação para ela, né? Já Isso. O adequada objetivo àquela criança. o objetivo da estimulação é que a criança tenha um desenvolvimento mais próximo do típico, né? Para que ela não perca as outras fases dos marcos do desenvolvimento. Pois É isso que é. você está falando, né? Então a gente E foi precisa. assim, Bárbara, foi assim, andou com 1 ano e 4 meses, com muita estimulação, e naquele momento já estava na praça brincando com outras crianças. A alta veio, né? A mãe do João está perguntando quando que veio a alta da fisioterapia, quando ele já estivesse andando sem apoio de mão e super bem de movimento, subindo e descendo escada. A gente foi espaçando o período de fisioterapia, né? Era 2 vezes por semana, depois a gente foi diminuindo, 1 vez por semana, a cada 15 dias, a cada 30 dias, até o momento que ela falou, vamos ter alta e a gente vai fazer um acompanhamento semestral ou anual. Então, assim, sempre tem as avaliações e talvez os novos marcos, né? Os novos alvos que a gente Isso. precisa atingir. E aí o Theo começou E a fazer depois quais terapias? Ele já fez. Hoje, o que que ele faz? Ele tá com quantos anos hoje, Dani? 3 anos e 6 meses. Uhum. Não, talvez 3 anos e 9 já, a gente já está em outubro. Outubro já. 3 anos e 9 meses. Então, ele teve a alta da físio já há algum tempo. É super importante a gente lembrar que a partir do momento que tem a alta da físio, a gente não pode esquecer da atividade física, que a criança precisa continuar o movimento. E não pode simplesmente pregar a bunda no sofá e ficar a partir do momento que tem alta da físio. Então, a gente faz atividade física todos os dias, praticamente. A gente corre na rua, a gente brinca, joga bola, brinca de queimada, pique-pega, enfim, pula corda. Então, sempre mantendo o movimento.
E nesse período de pandemia a gente faz em casa, né? Se não fosse, é Sim. natação, corrida, enfim, outras coisas outras atividades em grupo. Né, logo o bebezinho ele começou a fono, que é super importante também para toda essa questão social, estimulação de fala, de linguagem, de comunicação, o empoderamento da comunicação, né? A gente também fez a terapia ocupacional, então hoje com 3 anos e 9 meses ele faz fono e faz TO. E a natação, né, que a gente, nesse período de pandemia, a gente suspendeu por um tempo. E a escola, Bárbara, é importante a gente falar isso, porque ele sempre frequentou a escola junto com outras crianças. Com 2 anos, ele começou a frequentar uma casa de brincar, lugar, assim, espetacular, que dá o empoderamento da criança, por uma infância plena mesmo, independente de qualquer diagnóstico. Então, ele convivia diariamente com outras crianças por um período de 4 horas. Era um turno escolar, só que um ambiente de brincar com outras crianças. E os mediadores, né? E depois ele entrou na escola e hoje ele está na escola, né? Suspensa, mas está na escola e fazendo as atividades dele. Uma vida de qualquer outra criança. Super importante a gente lembrar isso. Isso. E aí estão perguntando, ó, quais são as terapias que vão ser acompanhadas ao longo da vida? Então, depende da necessidade da criança, né? O que eu sempre falo aqui é o seguinte, as demandas vão mudando. Então, a fono, quando é bebê, ela é uma fono muito focada nessa parte de idade, essa fase de sucção, né? Essa fase alimentação, mais de alimentação, mastigação, toda essa fase. Depois a gente começa numa estimulação focada na comunicação ampla, né? Porque quando a gente fala de comunicação, inclui a fala, mas não é só a fala. Então a gente está falando de seguir comandos, de ter intenção comunicativa, de se comunicar de maneira adequada. Então tudo isso a gente vem falando. A TO também, então ela trabalha bastante essa parte de coordenação motora ampla, coordenação motora fina, lateralidade, a parte sensorial. E com o passar do tempo, ela vai trabalhando essa parte de autocuidados, né? Voltado para autonomia, independência, tudo isso. E aqui a gente faz um trabalho... Alguém me ligando. Ninguém merece. Aqui a gente faz agora eu não posso. Pior que deve ser esse pessoal vendendo qualquer coisa, né? Que ligam o dia inteiro. Aí aqui a gente faz um trabalho interdisciplinar bem focado também na parte de psicologia e psicopedagogia, que a gente trabalha com terapia ABA, que muita gente acha que terapia ABA é só para pessoas com autismo, né? Mas isso não é verdade. Então a gente tem resultados muito bons. A gente tem crianças aqui a partir de 2 anos já trabalhando com terapia ABA e a gente tem um desenvolvimento cognitivo comportamental muito bom. Então, bom saber, viu, Bárbara? E isso a gente vem levando para a fase adulta. Eu tenho vários pacientes adultos que a gente continua fazendo um trabalho com terapia ABA, com psicologia cognitivo-comportamental, já trabalhando essa reabilitação cognitiva, um treinamento para um envelhecimento mais saudável, e trabalha também as atividades de vida diária e vida independente para ter uma vida com mais autonomia e independência. Então, assim, a probabilidade é que essa pessoa tenha apoios por toda a vida se ela tiver necessidade. E aí a gente vai trabalhando e mudando. Tem pessoas que não têm necessidade, ou que faz só uma terapia para um acompanhamento mais emocional, né? E tem outros que precisam de mais apoio. Então isso depende de cada caso e dos marcos do desenvolvimento que a gente precisa alcançar. Tá? E a gente precisa lembrar também do contexto familiar, né, Bárbara? Porque, às vezes, o ambiente é muito estimulador por si só, né? Sim. A família entendeu, internalizou como que a gente vai oportunizar o melhor para aquele ser. E, às vezes, com orientações de profissionais, né? E o ambiente sendo oportunizador, assim, né? Para empoderar mesmo, né? Isso é muito bom. Não percam oportunidades de estimulação. Eu falo isso o tempo todo com as minhas famílias aqui.
Não percam as oportunidades. E a gente precisa lembrar também daquelas, assim, o que a família dá conta também, né? A gente tem que ver o contexto familiar, porque a gente sente, às vezes, né, cansado, sobrecarregado e tem que buscar o melhor para aquela criança, mas entender o contexto familiar também, se tiver ou sobrecarregado financeiramente, né? Ou se tiver sobrecarregado de agenda, nada de agenda de executivo para aquela criança ou para Isso. aquela família, né? A gente tem que ter um olhar muito respeitoso diante a essa situação. O que que é prioridade naquela faixa etária, né, Dani? Eu sempre falo isso para as Isso. famílias. O que que é prioridade? Uma criança de 2 anos, ela não precisa estar fazendo uma atividade para estimular a escrita nesse momento. Ela precisa ter atividade. Alfabetização. Pois é, então assim, não é o foco, ela precisa ter atividades de coordenação motora ampla, de coordenação motora fina, de outras coisas, de comunicação, então são outras prioridades. Eu vou Mas a aproveitar gente e vê, dar viu, Bárbara? A gente vê, às muito. vezes, ultrapassando alguns marcos, né? Não precisa acelerar tanto, né? Assim, Não, não é... tem necessidade, com certeza. Eu vou aproveitar e dar um spoiler aqui também, que a gente em novembro vai ter um curso gratuito que eu vou dar sobre estimulação. É um guia de Ai, estimulação. Vão lindo! ser Conta com a 4 gente aí. dias. Quem tiver interesse, depois vai lá na nossa bio, já tem um link lá para o grupo do WhatsApp, que é uma lista de transmissão, que lá eu vou dar as informações. E vai Eu ser bem quero. legal. Vão ser 4 dias que eu vou passar pelas fases, marcos do desenvolvimento, como que o cérebro aprende. Vou dar muitas sugestões de brincadeiras para fazer em casa, sem essa de ficar comprando brinquedo caro, nada disso. Então, vão ser 4 dias bem legais que a gente vai fazer, porque eu acho essa necessidade de estimulação em casa muito, muito importante. E a gente, como profissional, eu me sinto assim, na missão de que eu preciso ajudar também as famílias a fazerem esse trabalho em casa, né? Então, quem quiser, depois vai Maravilhoso, lá na Bárbara. bio, já tá lá, curso gratuito, entra no Que nosso legal. grupo, Que tá? legal. Eu quero. E... Ô, Dani, a gente está partindo para o nosso finalzinho aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho para as famílias, assim, o Theo está com quase 4 anos, né? O que que você Sim. espera, qual a sua expectativa para os próximos anos dele? O que que você vê aí e vislumbra de possibilidades, os seus sonhos e o que que você vê que são os sonhos dele também, que estão se tornando realidade? Ai, Bárbara, eu de verdade, eu sou muito grata por essa caminhada toda de 3 anos e 9 meses com o Theo, por ter ao nosso lado profissionais que fazem diferença na nossa vida e que eu recebi muita orientação e eu vivo a estimulação de uma forma muito natural, né? Sem me sobrecarregar e sem sobrecarregar ele. E a gente buscando sempre um ser criança. Ser uma Uhum. criança brincante, ter uma infância plena, de muitas brincadeiras. Eu volto muito nas minhas brincadeiras de infância, né? De pular corda, bambolê, tudo, assim, é muito E, divertido. E quando a gente está junto, a gente tem momentos de muita conexão, algo muito forte dentro das brincadeiras, né? A gente se encontra brincando e isso para mim é gratificante, é maravilhoso. Então, o que uhum. eu mais quero para o meu filho é que ele continue sendo, né? Ele tem uma estima boa, acredito eu, que ele continue sendo plenamente feliz, sabendo que a família o ama, que os amigos que o cercam o amam tanto como ele é. E eu sei que a gente não está muito longe dele saber que ele tem síndrome de Down. E ele já Sim. sabe que a mamãe trabalha na 21 Conecta e que ele também trabalha na 21 Conecta. E a Que gente fofo. fala sobre a síndrome de Down, então assim, ele sabe desse movimento, né, de reuniões online. Ele ainda não vai para as redes sociais, né? A gente tem muito cuidado em relação a isso. Mas eu sei que assim, eu quero que ele seja feliz. O melhor para a Uhum. gente, que ele seja feliz, que ele seja uma criança saudável, né? Com os acompanhamentos necessários, com os cuidados que requer na questão de saúde, né, nos cuidados de evitar o envelhecimento precoce, de ter Uhum. uma boa
memória, desenvolvimento cerebral, de modo geral, as questões comportamentais que sejam equilibradas, né? Todo o cuidado que a gente precisa ter. Então, assim, que ele seja feliz. Ele estando feliz, saudável, a gente também vai estar. Isso, daqui a E pouco a é gente isso vai que ter a gente espera. um autodefensor aí muito importante pela causa, com Eu acredito certeza. muito. Né? E é um trabalho que a gente precisa fazer com todas as pessoas com T21, que eles aprendam desde cedo a se identificarem como pessoas com síndrome de Down, porque isso é importante, e a defenderem seus direitos, a sua fala, se empoderar, né? É isso que a gente quer. Esse empoderamento é muito importante, com certeza. Ô Dani, tem algum convite aí para o pessoal conhecer a 21 Conecta, para a gente Sim, finalizar? a gente tem a plataforma, que o endereço é 21conecta.com. Convido todas as famílias a se cadastrarem. Aos profissionais que estão assistindo a live ou que ainda vão assistir, que se considerem, né, prontos e preparados para atender uma criança, um ser com síndrome de Down, que se cadastrem, faz o seu cadastro gratuito também na plataforma, na aba de profissional, e que a gente está aqui para estreitar essas barreiras e oportunizar que essas conexões aconteçam de uma forma mais rápida e fácil, e para quem se identifica, né, melhor como profissional e que já busca o profissional adequado, o profissional certo para aquela pessoa, né? Que cada um se identifica com um profissional, com uma clínica, que encontre com maior facilidade esse profissional. Hoje à noite a gente vai ter uma live também, Bárbara, com a Vivi Reis, do Inclusivamente, para a gente falar sobre o Plano Nacional de Educação Especial. É um assunto tema. muito sério e pertinente aí para todos nós. Várias famílias estão, né, mandando mensagens para a gente, falando que não estão entendendo, né, o que realmente está acontecendo. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto e trazer esse tema que é super importante e sério para todos nós. Com certeza, né? Com certeza. Dani, quero te agradecer muito, aqui senão a live vai cair aqui, eu não vou conseguir te agradecer. Isso é muita falta de educação, tá? Então, obrigada a você, Bárbara. Te agradecer muito por você ter vindo contar a sua história, contar a sua experiência e que o principal objetivo dessa sua presença hoje era isso mesmo, a gente trocar com outras famílias, trazer animação, trazer propósito para a vida dessas famílias e a gente perceber que ter uma pessoa com síndrome de Down, com trissomia 21, na verdade, é a possibilidade da gente de viver dias diferentes e melhores, né? Então eu acho que a gente se humaniza. Eu tenho essa experiência na minha família, né? Como eu trabalho há muitos anos na área, meus filhos nasceram nesse meio. Então eu vejo o carinho que a minha filha tem, que meu filho tem com todos os meus pacientes e gostam desse contato. Então eu acho que isso a gente vai humanizando, tá? Essa live vai ficar salva aqui no IGTV e depois lá no nosso canal no YouTube. Lá no canal tem vários vídeos, passem por lá. Ótimo. E aí vocês mandem para outras pessoas também. Tem gente que não pôde estar nesse horário com a gente, então vocês mandem no aviãozinho para outras pessoas também lá no IGTV depois, tá? Então, Dani, te agradeço muito, muito, muito. Beijo pro Theo. Quero muito conhecer vocês pessoalmente quando isso tudo passar. Eu também, quero te conhecer. Com certeza vamos fazer muitos projetos aí para o futuro, para todas as famílias e principalmente para todas as crianças e pessoas com T21. Bárbara, obrigada demais mesmo. Eu fico emocionada contar nossa história e eu falo que quanto mais a gente conta, mais a gente vive, mais a gente sabe qual que é o nosso propósito e mais a gente continua nessa caminhada do bem. Gratidão mesmo pelo convite. Obrigada. Foi uma honra. Obrigada, gente. Grande. Todo mundo beijo que esteve aqui mundo. também. Caminharemos juntos. Tchau, tchau. Dani.